Você acha que a sua fé tem limitado o poder de Deus na sua vida? Você acha que alguém pode fazer isso, limitar a Deus? Você quer saber como ter uma fé que não limita o poder de Deus? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você e liberar fé no seu coração. Amém? Você já tem o seu livro? Se você quer adquirir para você compartilhar com a sua família nesses dias de jejum da família, para dar de presente para outras famílias, para abençoar pessoas, é só você clicar no link da descrição e adquirir, vai chegar na sua casa, tá bom? No final, nós vamos orar juntos e vamos abençoar a sua vida, mas antes, lembre-se, se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, clica aí, se inscrever, e mais, você pode cooperar conosco no ministério, se torne um assinante do canal. Nós temos várias opções de valor, com mais de 1.500 conteúdos exclusivos do Evangelho, e quando você se associa comigo, você está me abençoando, e todo o dinheiro arrecadado aqui no nosso canal, nós reinvestimos para divulgar o Evangelho, criando um grande movimento. Já passamos de 100 mil inscritos no canal, e com certeza esse mês nós alcançamos mais de 500 mil de visualizações, e você tem feito parte desse mover. Cada vez que você envia um link, que você se inscreve, você está nos ajudando com isso. Muito bem, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, verso 11, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E Hebreus capítulo 10, verso 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Uau! A Bíblia categoricamente nos mostra que todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus e cheios de vida, cheios de unção, mas nós precisamos guardar a fé, porque nós podemos nos tornar naturais na nossa vida cristã. E isso é muito ruim, porque somos seres espirituais, mas quando nos tornamos naturais, então é nesse momento que a nossa fé limita o poder de Deus de agir a nosso favor e a favor da nossa família. Quando nós somos pessoas naturais, nós vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana, natural, lógica. Mas é assim mesmo. É a maneira que o mundo vê as coisas. Eles não conseguem perceber que existe um mundo espiritual por trás, existem demônios, anjos, influências, não é? Que podem estar agindo ali e você fica tentando resolver as coisas de uma maneira natural, não resolve e não entende por quê. Tudo por uma visão natural. Então tenha muito cuidado para você não limitar a Deus na sua vida e na sua família, sendo uma pessoa natural. Deus quer que você tenha uma perspectiva espiritual, que você seja um homem ou mulher espiritual, porque dessa maneira sua fé vai estar em ação e você vai poder ter sucesso na vida. Acredite em mim, Deus é capaz de fazer todas as coisas em nosso favor, mas muitas vezes nós o limitamos. Deus pode, Deus quer, porque Ele não negou o seu próprio Filho, que é a maior bênção de todas, porque vai nos negar outras. Por que então não temos visto acontecer? Porque às vezes temos limitado o poder de Deus através de uma fé limitada, porque olhamos para as coisas de uma maneira natural. Nós, muitas vezes, limitamos o poder de Deus por causa do que ouvimos outras pessoas dizerem. Crenças erradas. Nós o limitamos por causa de falsas doutrinas que infiltram hoje dentro da igreja ou através da internet. Você vai ouvindo aquilo e você começa a acreditar que Deus está irado com você, você começa a acreditar que a vida cristã depende da sua parte para Deus fazer a dele, mas ninguém sabe que tanto temos que fazer, quanto temos que ser perfeitos, quanto temos que fazer para merecer alguma coisa e que tanto vamos merecer. Ninguém tem resposta para isso, porque isso é religião. Não funciona assim, mas são crenças erradas, limitantes, que impedem a sua fé de fluir e que paralisam o poder de Deus na sua vida. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida por causa da perspectiva natural e humana que muitas vezes temos das coisas.
Não, meu marido é que é cabeça dura, meu filho é que é rebelde, o país que está em crise, o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo, temos que nos conformar. Natural, natural. Não consegue perceber as coisas por trás. Mas para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotações, de frases, e escreve também nos comentários para mim. Escreve assim, para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para o Senhor não haverá impossível em todas as suas promessas. Ok? Isso é poderoso, não é? Então não limite a Deus. Vamos ler um texto aqui de Juízes, capítulo 1, verso 19, para quem estiver anotando. A Bíblia diz assim, esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Eita, Deus tinha dado para eles, mas uma parte eles não tomaram posse, porque lá tinha moradores que tinham carros de ferro. De alguma maneira, eles não quiseram enfrentar isso aqui. Veja que o texto diz que o Senhor estava com Judá. Estava com Judá. Não é maravilhoso saber que o Senhor está conosco? Acho que a coisa mais poderosa e importante da nossa vida é saber que Deus está do meu lado. Deus está comigo, não contra mim. E isso já é muito poderoso. É exatamente esse o significado do nome Emanuel, Deus conosco, Deus comigo, Deus com a minha casa, Deus com a minha família. Deus está com você, porque você está em Cristo. Mas é interessante nessa história que logo em seguida nós lemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale porque eles tinham carros de ferro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vê se essa história faz sentido. Se Deus está conosco, o que significa um carro de ferro contra mim? Talvez hoje seriam tanques de guerra, poderosíssimos, de alta tecnologia. Não pudemos entrar naquela terra porque eles eram fortemente armados com tanques de guerra. Meu amado, mas se Deus está do lado de alguém, o que é um tanque de guerra? O que é um carro de ferro? Para Deus, um tanque de guerra, de aço, é papel. Ele pega e amassa. Faz isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é um tanque de guerra para Deus. Nada. Golias estava vestido de uma armadura de bronze, diz a Bíblia, mas foi derrotado por uma pedra de um jovem que tinha fé em Deus. Não precisou de muita coisa. Bom, para compreender isso melhor, a gente precisa ler para entender o que é que aconteceu. A gente precisa voltar um pouquinho no começo do capítulo. Lá em Juízes, capítulo 1, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Judá subirá. Guarde isso. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Ponto final. Não importa o que vão enfrentar, eu entreguei a terra. Deus só falou isso. Ele não disse, eu vou entregar a terra, mas desde que não tenham carros de ferro lá, ou que não tenham gigantes lá. Ele não falou nada disso. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Veja, o Senhor disse que Judá deveria sair primeiro para a guerra, para a peleja. Então, aqui está a primeira coisa que você tem que entender. Quem é Judá nessa história? Por que Judá tem que ir primeiro? Não seja natural, lembra que eu te falei? Não leia a Bíblia como se fosse um livro de historinha. A Bíblia é um livro de revelações. Revelações geram fé, que produzem milagres na sua vida.
Lembra disso. Todos os desafios, a primeira coisa que você precisa fazer é louvar, louvar, louvar. Nunca é reclamar, chorar, desesperar, arrancar os cabelos. Não, louvar. Por quê? Porque Judá vai primeiro. Agora, o que significa Judá, pastor, em hebraico? Significa louvor. Louvor. Judá é a palavra Yehudá. Yehudá. Significa louvor. Então, quem sobe primeiro? Judá, louvor. Veja, amado, deixa eu te falar uma coisa. Antes que o inimigo roube a sua bênção, ele vai roubar seu louvor. Ele vai fazer você reclamar, se calar ou até blasfemar. Então, no meio do problema, não reclame, não fale da luta, não fale do problema. Louve a Deus. Senhor, o Senhor está do meu lado, sua bondade me seguirá certamente todos os dias da minha vida. O Senhor diz que entregou a terra nas mãos de Judá. Entregou. Do que exalta a bênção e não a dificuldade. É esse que tem fé para receber. Tem gente que exalta o problema, mas aqueles que louvam recebem a bênção. Deus não pode dar para quem reclama. Deus tem que dar para quem louva. Porque você vai ter aquilo que você louva. Você não vai ter o que você reclama. Vamos escrever isso? Escreve aí para mim nos comentários. Eu terei o que eu louvar e não o que eu reclamar. Todo mundo escreve esse texto aí para mim. Eu terei o que eu louvar e não o que eu reclamar. Ok? Esse é um fato, porque quem reclama não tem fé, mas quem louva está crendo. Isso é poderoso. Mas o verso seguinte menciona que Judá disse a Simeão, seu irmão, sobe comigo no meu território para que possamos lutar contra os cananeus e eu também irei com você lutar pelo seu território. Então Simeão foi com ele. Veja que Deus não disse para Judá levar Simeão. Deus disse, eu entreguei nas suas mãos. Mas eles limitaram o Senhor, o Santo de Israel, porque todos queremos apoio da carne, apoio dos homens. Qual foi o problema de Judá? Em vez de simplesmente confiar na promessa, ele levou o irmão dele, ele confiou no braço do homem. Ele pediu ajuda humana, natural, confiou na carne, perdeu a fé. Quando Deus chamou ele pela primeira vez, quando Deus chamou Moisés, lembra aqui um pouquinho, não é? Veja aqui, vou voltar um pouquinho aqui a cena, né? Todos nós queremos pessoas para estar ao nosso derredor. O Senhor chamou você quer mais alguém? Isso aconteceu também com Moisés. Quando Deus chamou ele pela primeira vez, era para ele falar com o faraó, mas repetidas vezes ele falou que eu não sei falar, eu não consigo falar, e Deus chegou a ficar bravo com ele. E ele ainda falou para ele, quem fez a boca, por acaso não pode colocar as palavras na boca do homem? Finalmente Deus falou para ele, leva Arão, seu irmão, e ele será seu porta-voz. Isso não era o melhor de Deus. A vontade era que Moisés mesmo falasse, porque Deus tinha chamado Moisés. Porque quando Deus te chama, Deus te equipa. Deus te dá condição. Então, o que importa se alguém tem carro de ferro? Se Deus está do seu lado, ninguém poderá te resistir. Mas Judá chamou o irmão dele para ajudar. Você vai lutar por mim, eu vou lutar por você. Então Judá subiu e o Senhor derrotou os cananeus. No começo teve vitória, até que a gente chega aqui no verso 19 e a gente vê o que aconteceu. A Bíblia fala que eles não puderam expulsar os moradores das montanhas por causa das carruagens de ferro. Em outras palavras, eles limitaram o poder de Deus porque confiaram no braço da carne do homem. Quando você limita a Deus, a sua vitória é limitada. Vamos escrever isso? Escreve aí nos comentários. Quando eu limito a Deus, vírgula, a minha vitória é limitada. Sério isso, não é?
E você limita a Deus quando você depende do braço do homem. Tudo depende da fé. Claro que eu não estou dizendo que nós não devemos receber ajuda de outras pessoas no meio da dificuldade. Por favor, me entenda. O que eu estou dizendo é que nós devemos falar com o Senhor primeiro. Peça direção a Deus antes de pedir conselhos ao homem. Não é errado conversar com a multidão de conselheiros, não é errado procurar a ajuda do pastor ou de quem quer que seja, mas é errado fazer isso antes de orar primeiro. Antes de procurar Deus. Pergunte a Deus antes de perguntar a opinião de alguém. Volto a dizer, você pode pedir conselhos, mas consulte o Senhor primeiro. Ore primeiro ao Senhor. Não corra primeiro para o médico, mas vai primeiro a Deus. Tenha cuidado para não limitar o poder de Deus na sua vida. O Senhor quer fazer grandes coisas, mas tudo depende da fé. Alguns têm uma fé mais apropriada que outros. Eu vou falar numa próxima live sobre isso. Hoje, eu quero desafiar você. Não fique confiado que um homem vai fazer. Pessoas podem te ajudar em oração, mas confia no Senhor. Se Deus te deu uma palavra, Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Confia. Não seja natural, não olhe para as coisas de uma maneira natural. Quando você tiver que pedir ajuda para alguém, que seja depois de você já ter orado. Aí Deus pode ser que use alguém para te ajudar. Mas sempre na dependência do poder de Deus. Deus quer fazer muito mais na sua vida. É hora de você deixar de ser uma pessoa natural, entender que existe um mundo espiritual por trás, entender que Deus está do seu lado, que Ele ama você por causa de Cristo, crer nessa verdade e ver o milagre começar a acontecer na sua casa, na sua família. Amém? Vamos confessar a palavra? Vamos declarar que Deus está do nosso lado? Vamos orar juntos? Você pode escrever seus pedidos aqui de oração. Lembra que assim que eu terminar essa live, eu vou salvar ela. Pega o link, manda nos seus grupos de WhatsApp. E antes da gente orar, se inscreve, clica aí, se inscrever no nosso canal, se torne um assinante, escolha um dos pacotes de assinatura, me ajude nesse grande mover, porque tudo é revertido para divulgar o Evangelho, mas também você vai ser muito abençoado, porque eu tenho mais de 1.500 conteúdos exclusivos ali para abençoar você. Diga comigo, eu creio que Deus está do meu lado. E que se Ele fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Não importa o tamanho do inimigo do lado de lá. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu rejeito ser uma pessoa natural, mas decido ser um homem espiritual e ver os milagres de Deus acontecerem na minha vida, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, porque estou em Cristo, sem merecer, em nome de Jesus. Senhor, que essa verdade seja revelada ao coração dos meus irmãos e que hoje eles creiam no Teu poder e vejam milagres acontecendo como resposta de cada pedido que tem sido apresentado ao Senhor. É a minha oração por eles, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe e até o próximo devocional, em nome de Jesus.